Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler apenas os 11 primeiros versículos. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse é um momento importante na vida de Pedro, não só de Pedro, mas Pedro, seu irmão André, e os outros 2 irmãos, Tiago e João. Aí, esse momento é o início do ministério de Jesus. Esses 4 homens ainda não eram discípulos de Jesus. Eles ainda eram pescadores no lago que chama Genezaré, ou também Mar da Galileia, ou Tiberíades. A cidade é de Cafarnaum. Jesus, depois que sai de Nazaré, se muda para Cafarnaum, e ali ele começa o seu ministério. E aqui é o chamado dos primeiros discípulos de Jesus, os primeiros 4 discípulos de Jesus. Nessa época, eles não eram ainda discípulos, eram apenas pescadores. E Jesus estava passando por aquela região. Possivelmente os 4 conheciam já Jesus de nome, de ouvir falar, de alguns outros ensinamentos que Jesus já tinha feito pela região. Mas Jesus, naquela manhã, estava ministrando a palavra às pessoas, e a multidão começou a sufocá-lo, digamos assim. É interessante que o termo em grego ficaram sobre ele, como a gente costuma falar, não fica sobre mim, né? Era mais ou menos isso. Eles estavam em cima de Jesus e estavam tendo dificuldade de ministrar a palavra ali por conta desse ajuntamento. Então, ele, passando pela praia, viu um barco na praia, ancorado já na praia, alguns pescadores ao lado, e ele então resolve subir nesse barco. Ele sobe, pede para o dono do barco, que é Simão, e falou assim: afasta um pouquinho da praia, joga um pouquinho para dentro do mar. E ali ele sobe, senta e começa a discursar de um lugar um pouquinho mais afastado da multidão, de forma mais confortável. Ao terminar essa prédica, essa ministração, ele então vira para Simão, diz assim: Simão, lança novamente as redes. E Simão, olhando para Jesus, falou assim: nós não pescamos nada essa noite. Aquela manhã, era uma manhã difícil para eles. Uma manhã de frustração. Imagina, pescadores, 4 famílias dependiam dessa pesca, né, são os 4 sócios. Passaram a noite inteira pescando, lançavam as redes quantas vezes foram necessárias, e nada pescaram. E ele confessa: olha, nós não pescamos nada. E eles já tinham desistido da pesca. Eles já tinham recolhido o barco.
Normalmente, os pescadores, ali não é um mar, como alguns outros textos utilizam, o único que utiliza o termo correto é Lucas, que fala que é um lago, Lago da Galileia, que é uma abertura do Rio Jordão, ele tem mais ou menos 20 quilômetros de norte a sul e leste a oeste, mais ou menos entre 12 e 13 quilômetros. É um grande lago, lago de águas doces. E até hoje ele é uma grande fonte de pesca. E eles estavam ali naquele lago e já tinham desistido, já puxaram o barco para fora. Normalmente eles ancoram esse barco na praia, eles dão a quilha frontal da proa, eles se encalham na praia, colocam uma âncora para ficar ali parado. Não é como o mar, que sofre a questão das marés e coisa e tal, então é um pouco mais tranquilo. Então eles já tinham encalhado o barco ali, não era um barco muito grande. Eles desceram do barco e começaram a limpar as coisas, limpar as redes, possivelmente muito frustrados com a noite. Muito frustrados com toda aquela situação. Não teriam nada para levar para casa, dependiam disso. E não tinha sido uma noite fácil para eles. Foi uma noite de fracasso e que eles não tinham mais o que fazer, não tinha mais o que pescar, não tinha mais nada para levar para casa. Possivelmente, eles estavam apenas recolhendo as coisas, pronto, tantas coisas, queriam ir para casa, tomar um banho, comer alguma coisa e descansar de uma noite cansativa, que pesca com rede não é muito fácil, era tudo muito na mão. Hoje em dia, a indústria da pesca é um pouco diferente. Mas eles estavam ali meio que chateados, meio que frustrados. Acho que qualquer um de nós estaríamos nessa situação. E muitas vezes isso acontece com a gente labuta, a gente busca as soluções dos nossos problemas, busca o que nós precisamos para as nossas vidas, e às vezes os resultados não são satisfatórios. Gastamos a nossa energia, gastamos nosso tempo, e chegamos em casa frustrados com o que nós temos. E era essa a situação que eles... Era a situação desses 4 homens, em especial de Pedro, que aqui ainda não tinha esse apelido. Pedro é apelido, ainda ele se chamava Simão. Mais para frente que Jesus vai dar o apelido de Pedro para ele. E Jesus pede para ele, fala assim, afaste um pouco, entra no barco e vamos jogar a rede de novo. É interessante isso, porque eu imagino o que deve ter passado na cabeça de Pedro nesse momento. Mas o que eu quero trazer aqui é uma lição que Jesus nos dá de como nós devemos proceder, o que nós devemos fazer quando nós enfrentamos problemas, quando enfrentamos frustrações, quando enfrentamos dilemas, dificuldades, quando as coisas parecem que não dão certo nas nossas vidas. Tentamos, mas as coisas não acontecem. Labutamos, mas os resultados não chegam. Esperamos, mas a nossa esperança não se realiza. Eu não sei se alguém está passando por isso. Gostaria que não. Mas eu sei que isso é um fato nas nossas vidas. Isso é um fato que constantemente nos aflige. Quantas vezes eu mesmo chegava em casa meio frustrado com o que tinha acontecido. Não é, Vilela? Nós labutamos e mesmo assim nós não vemos resultados e ficamos frustrados. E como nós lidamos com isso? Esse texto nos ensina algumas coisas que nós precisamos, algumas atitudes que nós devemos tomar quando nós estivermos diante desses fracassos, quando nós estamos diante dessas frustrações, quando nós estamos diante de situações adversas que nós não gostaríamos de estar, que nós estamos esperando alguma coisa e ela não vem. A primeira atitude que nós devemos tomar é: não deixe de servir a Deus. Não deixe de servir a Deus. O que o diabo mais quer na tua vida, irmãos, é que você se afaste da obra de Deus.
É o que ele quer. Ele quer tirar você da presença de Deus, deixar de você servir a Deus. Veja o que acontece aqui. Jesus, ele entra no barco de Pedro. Pedro podia falar assim, o que você está fazendo aí, cara? Sai do barco, você não vê que eu já recolhi o barco? Ele poderia dizer isso. Espera aí, o barco é meu, o que você está fazendo aí em cima? Eu já encostei o barco, eu já estacionei o barco aqui. Eu estou indo para casa, eu não quero mais fazer nada, estou cansado, passei a noite inteira trabalhando. Você não sabe o que é isso, cara. Sai daí. Mas ele não disse isso. Ele permitiu que Jesus usasse o seu barco. Coisa que ele poderia não fazer. Então, continue a servir a Cristo. Mesmo que você esteja enfrentando fracassos, mesmo que você esteja enfrentando frustrações, mesmo que você esteja passando por dificuldades e decepções, não deixe de servir a Deus. É interessante que Jesus, no final do Sermão do Monte, ele diz que assim, buscai em primeiro o quê? O reino de Deus. Ele não diz assim, busque primeiro a solução do teu problema. Ele diz. É nessa hora que nós mostramos se nós temos o reino de Deus em primeiro lugar ou não. É nessa hora que nós colocamos as nossas prioridades em primeiro lugar. Nos lugares certos, melhor dizendo. Se nós deixamos de servir a Deus, se nós deixamos de servir o reino de Deus, nós estamos dizendo que os nossos problemas são mais importantes, são maiores daquilo que Deus tem para nós. Nós estamos invertendo os valores. E é isso que o inimigo quer, que tirar você da presença de Deus, tirar de você da obra de Deus. Para que você se preocupe mais com as tuas coisas do que as coisas dele. Por isso que Jesus buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas, todas as suas necessidades, todas as suas frustrações estão na mão de Deus. Ele vai resolver isso para você. Não sei como, não sei quando, não sei de que maneira, mas ele resolve. Porque ele disse isso. Porque ele mesmo falou, e todas essas coisas, que coisas? As tuas necessidades. E o que é a frustração deles? A necessidade dele não estava suprida. Cadê o peixe? Eles eram pescadores, viviam da pesca, eles tinham que recolher a pesca, não era simplesmente para ter almoço. É para poder vender e suprir as necessidades da casa. Ele não passa a vida só com almoço, com peixe, comendo peixe. Ele precisa vender, ele precisa comprar roupa para os seus filhos, ele precisa comprar outras coisas para a sua casa. As necessidades são grandes, e a pesca é a fonte de sua renda. Mas Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E essas suas coisas, tudo que vai ser suprido na sua vida. Paulo, em 2 Tessalonicenses 1:4, ele diz exatamente isso à igreja de Tessalônica. Que ele diz assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Cristo, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O que Paulo está destacando da igreja de Tessalônica é que eles não deixaram de servir a Deus, não deixaram de estar na presença de Deus, não deixaram de fazer a obra de Deus, mas eles foram constantes na sua obra e constantes na sua fé, apesar das tribulações. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter diante dessas situações é não deixe de servir a Cristo. Não deixe as coisas de Deus em segundo lugar. Não coloque as tuas prioridades antes das prioridades de Deus. Não deixe que os teus problemas te tirem da presença de Deus, do serviço de Deus. Que é isso, é o que o inimigo quer para a tua vida. A segunda atitude que devemos tomar é enfrente o problema.
Não dê as costas para o problema. É interessante aqui que no versículo 10, ele fala que pediu para Pedro se afastar um pouco da praia. Eu estava pensando, por que ele pede para afastar da praia? Tudo bem, você pode dizer assim, bom, para ele ficar mais distante do povo. Mas eu vejo um problema diferente, de forma diferente. Onde estava a solução de Pedro? Não estava na praia. A solução para Pedro estava no mar, na lagoa, na água. Peixe não fica na praia, só depois de pescado. Então, o que Jesus fez é voltar para o problema. Volta para o mar, volta para a água, lança de novo o barco. E ele teve que fazer isso, porque quando encalha o barco, você tem que empurrar o barco de volta. Então, eles tiveram que colocar o barco de volta. Para onde? Aonde tem a solução, a água. Não deixe de enfrentar. A solução não está na praia, está no lago. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso. E no final da sua primeira carta, 1 Coríntios 16, 8, 9, ele fala assim, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ele enfrentou o problema em Éfeso, e quem conhece a história lá em Atos, sabe o que ele passou em Éfeso. Ele sabia que ele ia enfrentar problemas, ele sabia que ia ter confusão em Éfeso, e teve. Quem conhece a história lá de Demétrio, mais de 2 horas gritando grande adiante dos Efésios, ele quase que foi morto naquele dia. Teve problemas demais, mas ele sabia que ia ter problema, mas ele não deixou de enfrentar o problema. Ele falou assim, uma porta grande e oportuna se me abriu. E eu não vou perder a oportunidade. Embora haja problemas, eu vou enfrentar os problemas, eu vou enfrentar a oposição, eu vou enfrentar aqueles que não querem que eu faça. Porque, como Paulo mesmo disse, é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, enfrente o problema, irmãos. Não dê as costas para o problema. Não seja que nem se diz no ditado popular, que nem avestruz enfia a cabeça no chão. A resposta não está na praia, a resposta está no lago. Não tenha medo de enfrentar. Coloque-se de frente para o problema e enfrente-o. Foi isso que Jesus fez. Mandou eles voltar para a água, voltar para onde estava, onde a princípio seria o problema, mas ali também seria a sua solução. Peixe encontra na água e não na praia. Terceira atitude que nós devemos tomar. Vá um pouco mais à frente. Enfrente um pouco mais, vá um pouco mais a fundo. Versículo 4, Jesus disse, faze-te ao largo. Vá um pouco mais para frente. A palavra largo aqui, na verdade, é mais profundo. Vá onde tem um pouquinho mais de profundidade. Entre um pouco mais no problema. Einstein tem umas frases muito interessantes. Ele era uma pessoa que cria em Deus, né? Ele disse, só é possível crescer quando tentamos algo nunca imaginado e mergulharmos no desconhecido. Nós precisamos ir um pouco mais à frente, irmãos. Não podemos ficar ali no raso. A solução, às vezes, está um pouquinho mais adiante. Precisamos caminhar um pouquinho mais. Precisamos dar um gás a mais. Ter um pouco mais de fôlego. Não desistir facilmente, como eles tinham desistido. Eles tinham, acabou, não tem mais o que fazer aqui. Mas Jesus falou assim, não, a resposta sua está um pouquinho mais à frente. Vocês estão procurando solução onde não tem solução. Mas vocês podem procurar um pouquinho mais à frente que vocês vão encontrar. Solução sempre há, irmãos. Até para a morte tem solução. Nada na mão de Deus não tem solução, porque Ele mesmo diz, para mim nada é impossível. Não há impossíveis na mão de Deus. Então vá em frente,
caminhe um pouco mais, tente um pouco mais, anime-se um pouco mais. A solução, às vezes, está em alguns metros à tua frente, é o que estava acontecendo com eles. Estavam no raso, e Jesus, não é no raso que você tem a solução, é lá no profundo. Caminhe um pouco mais, enfrente mais o problema, vá mais a fundo. Mude de atitude. Siga um pouco mais. A solução pode estar a alguns metros à tua frente. Espere um pouco mais. Quarta atitude que nós devemos ter. Devemos agir conforme a palavra de Jesus. Essa frase do versículo 5 é a que mais me chamou a atenção. Ele disse, havendo trabalhado toda a noite, Pedro dizendo para Jesus, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançaria as redes. Ele podia chegar e dizer assim, Jesus, você está louco. Ele confessa aqui o fracasso, né? Ele confessa o fracasso. Nós não pescamos nada, nós passamos a noite inteira, nós somos pescadores, nós conhecemos esse lago. Faz anos que nós estamos. E quem é você para fazer isso? Me dizer o que eu devo fazer. Você chegou aqui na região há pouco tempo. Você nem pescador você é carpinteiro. Você é do interior, lá de Nazaré. Você não conhece o lago, você não conhece as coisas aqui, eu conheço. Nós passamos a noite toda trabalhando. E você quer que eu volte a fazer aquilo que nós acabamos de fazer, que passamos a noite inteira de fazer e não conseguimos? Isso faz sentido? Mas não, ele reconheceu primeiro o seu fracasso, ele reconheceu que eles não tinham apanhado nada. E ele reconheceu também que eles não tinham nada a perder. O que eles iriam ganhar era muito mais do que eles não iam ganhar, porque se eles tentassem e obtivessem algum resultado, ótimo. Se não tivesse obtido, já estava na mesma situação. O problema é se eles não tentassem fazer. E eles perderiam o quê? A sua solução. Então ele reconheceu o seu fracasso, mas ele reconheceu que ele não custava nada. Vale a pena, vamos tentar, pelo menos vamos tentar, quem sabe. Eles não tinham nada a perder. Mas lembre-se, irmão, Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas Tiago também diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé só é efetiva se resultar em ação. Não adianta você crer e você não agir segundo aquilo que você crê. Não adianta você ter a promessa de Deus, mas você pegar a tua promessa e colocar na gaveta. A fé tem que resultar em uma ação, senão ela não é efetiva. Nas palavras de Tiago, ela é morta. Ela não tem valor, é etérea, é só uma filosofia de vida. Que, aliás, nem de vida é, porque você não transforma isso em vida. Agora, a fé dele foi na palavra que Jesus deu. A fé dele foi baseada naquilo que ele poderia obter daquilo que Jesus falou, que pelo menos eu vou tentar. Se eu vou conseguir alguma coisa, eu não sei, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Então a fé só é efetiva se você agir segundo o que a palavra diz. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E a fé sem ação é morta, sem obras é morta. Então haja segundo aquilo que Deus te orientar. Não sei o que ele vai te orientar, você que tem que buscar nele. Eu sei o que ele fala para mim. E aqui tem uma coisa interessante, irmãos. A tradução, ela não está errada, mas ela tem um foco muito dentro da língua portuguesa. Ele fala, sob a tua palavra. Sob estar debaixo de. Essa é uma tradução típica, é uma expressão típica da língua portuguesa. Mas quando se usa a palavra sob, debaixo de, o que se enfatiza aqui é a autoridade a qual uma ação deve ser realizada.
Então, em português, está enfatizando que a autoridade da palavra deve ser aquilo a qual você deve usar, a autoridade da palavra de Deus. Mas no grego, a palavra é sobre e não sob, não é embaixo de, é em cima de. Esse pensamento grego também concorda com o pensamento hebraico. Quando fala sobre a tua palavra, como está no original em grego, ele quer dizer, ele enfatiza a base sobre a qual a ação deve ser realizada. Em que base você tem agido? O que te sustenta a tua ação? Esse é o conceito que Jesus passa em Mateus capítulo 7, versículo 26, versículo 24. Quando ele fala que o homem sábio é aquele que ouve as suas palavras, é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui a rocha, irmãos, não é Jesus, a rocha é a palavra de Jesus. O que ele está comparando, no capítulo 7 de Mateus, é o final do Sermão do Monte. Veja que ele fala, quem ouve estas minhas palavras, ele compara um homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha é o que Deus fala, o que é a palavra de Deus. É sobre essa rocha, é sobre a palavra de Deus é que nós temos que construir a nossa vida. É a base das nossas ações. Ela é o alicerce da nossa vida. Esse é o conceito que está em hebraico e é o conceito que está em grego. Ah, pastor, então está errado em português. Não, não está errado. É só questão de foco. Em português se enfatiza a autoridade, mas em hebraico se enfatiza a base. Com que base você toma as suas decisões? Baseado em quê? Baseado em que você constrói a sua vida? Que você toma as suas decisões? É disso que Jesus está falando. A nossa base, aquilo pela qual nós construímos a nossa vida, que tomamos as nossas decisões, tem que ser a palavra de Deus. Não pode ser aquilo que eu acho, que eu penso que seja melhor para mim. Porque as nossas decisões, muitas vezes, não são aquilo que Deus quer para nós. Como diz o Provérbios, há caminhos, ao homem parece caminhos de bem, mas ao cabo deles dão caminhos de morte. Muitas vezes, nossas frustrações são justamente pelo fato de nós não tomarmos as decisões baseadas na palavra de Deus. Isso eu falo por experiência, porque também já fiz isso. Muitas vezes nós não seguimos aquilo que Deus diz. E aí os nossos problemas aumentam, a nossa frustração aumenta. Baseia as tuas decisões no que Deus fala. Por isso que Pedro disse, baseado na tua palavra, alicerçado no que você falou, eu vou lançar as minhas redes. Quinto, peça ajuda. Versículo 7, fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. Não trabalhe sozinho, irmãos. Peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. A pesca foi tão grande que um barco só não dava. Precisou de 2. E mesmo assim, com os 2 barcos ainda era pouco. Se tivesse um terceiro, ia encher de novo. Peça ajuda, irmãos. A gente tem visto, já há algum tempo, um fenômeno que eu acho assim perigoso. Os movimentos sem igreja. Já ouviram falar, né? Tem o MST, tem o MSI. Né? O movimento sem terra e o movimento sem igreja. Tem gente que acha que não precisa de igreja. Ainda mais colocando na internet, colocando no YouTube, cultos ao vivo, o pessoal fica em casa. Igreja não é só o culto, irmãos. Igreja é comunhão. Igreja é relacionamento. Por isso que nós usamos esse termo, comunidade cristã.
Como é que você em casa, assistindo televisão, você vai ter a ajuda de alguém? É na igreja que você tem que procurar ajuda, porque é na igreja que você vai ter pessoas que têm a mesma visão que você. É na igreja que você vai ter pessoas que professam a mesma fé, têm a mesma base que você e que pode te ajudar. Você veja, irmãos, que Pedro, Simão, não pediu ajuda para o pessoal que estava na praia. Pediu ajuda para pescadores. Pessoas que conheciam o assunto. Pessoas que estavam perto deles, participando com eles, que também passaram pelos mesmos problemas. Foram esses que o ajudaram. Que conheciam o assunto, que podiam dar a eles a ajuda que eles precisavam. Eles não foram buscar ajuda em outro lugar. Espera aí um pouquinho só que eu vou até Cafarnaum ver se alguém pode me ajudar. Não. Você tem que estar perto das pessoas. Aqueles pescadores, Tiago e João, estavam perto deles. Se você não está na igreja, se você não participa, como é que você vai ter gente do teu lado? Nesse mesmo capítulo, versículo 18, é uma outra história bastante interessante daquele paralítico, que alguns homens o levam para Jesus. Né? Versículo 18, capítulo 5 de Lucas, disseram assim, vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Eu fico impressionado com isso. Eu fico imaginando quem eram esses homens. Não tem nome, ninguém sabe quem eram, nem quantos eram, mas eu fico pensando a dificuldade que eles tiveram para colocar esse paralítico na frente de Jesus. Eles subiram no telhado, abriram o telhado e abaixaram ele bem na frente de Jesus. Quantas pessoas não precisavam para fazer isso? Pode imaginar subir um paralítico pela parede lateral, colocar no telhado e caminhar com esse cara andando. Olha só que problema. Mas foram estes homens que possibilitaram a solução daquele paralítico. Imagina se esses homens fossem, você está louco, eu vou levantar você lá naquele telhado? Você está louco. A solução só veio porque eles tinham ajuda de pessoas. A solução estava ali na frente, mas sem ajuda a solução não ia se realizar. A vida nossa, Deus não fez o homem para viver só. Quando o homem estava só, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E não é só por causa da esposa isso. Porque Deus criou o homem para viver em comunidade, em sociedade. É isso que nós precisamos, ter ajuda dos outros, pessoas que podem te ajudar, pessoas que gostem de você, que entendam o que você está passando, que estejam dispostas a subir no telhado para te descer na frente de Jesus. Peça ajuda, irmãos, não tenha vergonha. Não vai pedir para qualquer pessoa, peça pessoas certas. Pedro, né, pediu para outros pescadores, ele não pediu para qualquer pessoa. Ele sabia para quem estava pedindo. Quem podia ajudá-lo ou não. Então, peça ajuda. É impossível, numa igreja como a nossa, não ter alguém que possa te ajudar. Te orientar, te sentar com você, analisar o problema e te orientar em alguma coisa. Pessoas com a mesma fé que você, com a mesma base de entendimento que você, com a mesma visão que você. É impossível. Mesmo assim, se tiver dificuldade, a igreja não é só a nossa comunidade é a nossa base. Tem outras comunidades aí, nós temos igrejas irmãs. É impossível você não achar alguém que possa te ajudá-lo. E sexto ponto, versículo 11. Siga Jesus. Independentemente das circunstâncias, siga Jesus. Veja que interessante, eles deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo, deixaram a pesca. Eu fico imaginando o trabalho que eles deixaram lá na praia. 2 barcos, 2 redes, um monte de peixe. Quem que tomou conta daquilo não tenho a menor ideia.
Mas a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Fizeram como Abraão, seguir em fé e uma nova perspectiva de vida em Cristo. A tua relação com Jesus tem que te modificar, irmãos. Tem que mudar a tua visão de vida, tem que mudar a tua visão de Jesus. E Jesus muda isso. E é interessante a maneira com que Lucas diz isso. No versículo 10, ele diz que Jesus diz para eles, vocês serão pescadores de homens. Mas é interessante que no versículo 10, a palavra pescador é diferente do versículo 2. No versículo 2, ele também fala que eram pescadores, mas no versículo 10, ele, embora seja traduzido com pescadores, é algo um pouquinho diferente. A palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Essa é uma delas. A outra está em 2 Timóteo 2, 26. E aqui querem que os irmãos entendam o chamado de Deus para nós. Ele está aplicado em outra situação, mas a ideia da palavra é a mesma. 2 Timóteo 2, 26 diz, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. A ideia aqui é exatamente essa, de cativo, cativar pessoas. Quando você pesca, você mata o peixe. Certo? O peixe tem que morrer. Mas a palavra que ele usa no versículo 10 não é de alguém que captura alguma coisa e mata, mas pelo contrário. Captura a pessoa viva, é como se fosse um caçador. Não para matá-lo, mas capturá-lo. E a ideia que Jesus traz aqui, que Lucas traz aqui, é isso, que nós sejamos pessoas que capturem pessoas para Cristo. Que tragam vidas para Cristo. Mas baseado em quê? Baseado na nossa experiência com Deus. Baseado na nossa vida com Jesus. Se nós formos transformados por Cristo, nós devemos demonstrar a nossa transformação ao mundo. As pessoas têm que ver algo em você. A tua experiência com Cristo tem que ser refletida no mundo. Jesus, quando faz esse chamado, quando as pessoas veem o que Jesus pôde fazer por eles, eles não tiveram a menor dúvida, vamos seguir a Cristo. De corpo e alma. Como Abraão fez, abandonou a sua família, a sua parentela, saiu da sua casa, saiu do seu conforto e seguiu a Jesus. Para ser um instrumento de Deus, por onde for. Aqui está a nossa solução. Citando novamente Einstein, ele diz uma frase fantástica. Ele diz, a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Nós não vamos encontrar felicidade se nós não tivermos problemas. Isso não é felicidade. É como nós enfrentamos as nossas frustrações, como nós enfrentamos os nossos problemas, como nós enfrentamos as dificuldades que nós temos vindo diante de nós. E nós teremos muitas, irmãos. Não se iludam, achando que a vida vai ser um mar de rosas. Talvez um roseral. Quem não conhece rosa, como eu já tive rosa em casa, no jardim da minha casa tinha um roseral, eu sei como é que é. São lindas, rosas vermelhas, amarelas, mas elas têm espinhos, irmãos. Se você não souber lidar com os espinhos, você não sabe apreciar a rosa. Você não consegue. A vida é assim, é um mar de rosas, mas as rosas têm seus espinhos. Precisamos aprender a lidar com elas. Então a felicidade não está no fato de você não ter problemas. Esquece isso. Você vai ter. Jesus mesmo falou, no mundo passei por aflições. Mas ele também disse, mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo e você também vai vencer. Amém, irmãos?
Vamos enfrentar as nossas frustrações, vamos enfrentar os nossos problemas. Jesus está aí para nos ajudar, a igreja está aí para te ajudar. Estamos, como diz no ditado, estamos juntos. Coloque-se de pé, irmãos. Eu gostaria que nessa manhã você pensasse um pouco como é que você tem agido diante dessas situações. Frustrações, decepções, desilusões, dificuldades que você tem enfrentado. Eu só quero dizer que o teu problema tem solução. Talvez você não vai sair do problema propriamente dito. Às vezes os problemas não são tão simples. Mas como Einstein disse, o problema maior não é a solução propriamente dito, mas como você enfrenta. É isso que Jesus quer com a gente. Quer nos ajudar a enfrentar os problemas. E Ele põe tudo que Ele tem à tua disposição. Ele tem a sua palavra que te orienta. Ela tem as instruções específicas para você, mas também tem uma família ao teu lado. Dá uma olhada do teu lado, vê quem está do teu lado, atrás de você. Quem sabe ela não seja a solução do seu problema. Quem sabe ela não vai te ajudar a resolver o teu problema. Quem sabe ela não vai te ajudar a enfrentar o teu problema. Quem não sabe, não vai ser essa pessoa que vai te ajudar a arrastar as redes para a praia. Senhor, Pai querido Deus, quero te agradecer nessa manhã. Pela tua palavra, Senhor. Eu quero que nessa manhã, Pai, cada um de nós aqui presente, possamos fazer da tua palavra a base das nossas vidas, o alicerce a qual nós construímos as nossas vidas, o alicerce a qual nós tomaremos direção e decisões nas nossas vidas. Mas também obrigado, Senhor, por essa família que o Senhor nos colocou dentro, por essa comunidade. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor pode usar qualquer um daqui presente para nos ajudar a encontrar as soluções dos nossos problemas. Pai, abençoa-nos essa manhã. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos que muitos têm enfrentado problemas, frustrações, decepções, têm se desanimado. Mas, Pai, eu peço nessa manhã, como diz a música, né, traga um óleo de alegria sobre a vida de cada um. Derrama, Pai, o Teu Espírito Santo sobre cada um, trazendo alegria. Sei que os problemas continuarão, mas eu sei que o Senhor está junto conosco, nos ajudando a enfrentar esses problemas, nos trazer soluções, nos ajudando a enfrentar cada um deles, Senhor. E eu não quero que ninguém nessa manhã saia daqui, Senhor, sem uma palavra do Senhor. Como o Senhor disse para Simão, lança-te ao mar, vai mais a fundo, lança novamente as redes. E que nós nessa manhã, Senhor, possamos dar a mesma resposta de Pedro. Senhor, passamos a noite inteira, nos frustramos porque não pegamos nada. Mas, sobre a Tua palavra, lançaremos as redes. Não porque nós temos uma convicção
singular, mas porque a tua palavra foi proferida, a tua palavra foi lançada. E é nessa palavra, Senhor, que nós baseamos as nossas decisões. E é nessa palavra que nós confiamos. Por isso, Senhor, sobre a tua palavra, lançaremos as redes. E que cada um, Senhor, recolha essas redes, cheio de peixe, com as soluções das suas vidas. Abençoa o teu povo nesta manhã, Senhor. Abençoa o teu povo nesta semana. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e abençoando a cada um daqui nessa manhã, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, irmãos. Boa semana. E que a graça do Senhor esteja convosco.